Salve, salve família Faca NR! Estamos no terceiro vídeo do treinamento de integração de segurança para novos funcionários com base na NR18. Para você que chegou agora no terceiro vídeo, caiu de paraquedas, pegou o bonde andando, sentou aí na janelinha. Pessoal, se você estiver gostando aí da apresentação, se você pegou essa agora e gostar da apresentação, lá no primeiro vídeo eu falo como que vocês podem receber esse material aqui em PDF e como que você pode receber em PowerPoint, se for o caso, se você quiser receber todo o material completo em 182 slides, acho que está dando, em PowerPoint. Então, ou em PowerPoint ou em PDF, lá no primeiro vídeo eu falo o que vocês têm que fazer. Então, não vou ficar me repetindo aqui, tá? Então, vou continuar o treinamento aí. Para a galera das palavras-chave, que já está acompanhando aí, fica ligadinho aí que tem palavra-chave aqui nesse aqui também. Beleza, galerinha? Então vamos que vamos. Vamos começar aqui a nossa terceira parte aqui da integração de segurança com base na NR18. Bom, nessa parte aqui, pessoal, eu falo um pouquinho sobre escavação, fundação e desmonte de rochas. É muito comum ter escavações aí na construção civil. Então é muito importante que todos os funcionários tenham aí uma noção aí da parte de segurança, tá? Então, alguns itens mais importantes que eu julguei aqui em cima da NR18 que eu trago para essa integração com base na experiência que eu tenho, tá? Então, o serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado conforme o projeto, elaborado por profissional legalmente habilitado, no caso, engenheiro. Né? Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e os desmontes de rocha, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. Galera, o que eu queria falar para vocês referente a esse item específico aqui? Eu já acompanhei muita obra, e aí você chega num ponto onde tem escavação, e o técnico de segurança, ou a equipe de segurança da obra, às vezes inexperiente ou recém-formado, ele finca os vergalhões ou os caibros, né, no entorno, no perímetro dessa escavação, e ele coloca ali, às vezes, cerquite, fita zebrada, normalmente cerquite. Só que tem um ponto, cara, que eu quero colocar para vocês com base, né, na minha experiência. O pessoal coloca muito próximo da borda, tá, galera? E fica um risco, mesmo estando sinalizado, mesmo você tendo isolado, se você coloca esse isolamento, essa sinalização muito próximo da borda, você pode ter o risco de queda, de ter um acidente. Porque às vezes o funcionário está distraído, ele chega muito próximo e até vai ver o que é o cerquite. Ele não tem resistência nenhuma e às vezes se ele estiver muito perto da borda, o funcionário acaba caindo lá dentro. Então, se você não tiver como fazer aí cercar com madeira, com guarda-corpo rígido, né? Às vezes com tapume, né? Com madeirite, tábua, enfim, você fazer uma proteção de madeira rígida. Então, se você for fazer com cerquite, fita zebrada, enfim, né? Fita zebrada pior ainda, mas faça aí pelo menos, né, 1 metro aí longe da borda, porque se o cara às vezes chegar muito perto ali, ele tem ainda um espaço antes de começar a escavação. Isso é uma dica só que eu dou para vocês, porque eu já peguei muita escavação, às vezes faz lá a abertura para fazer uma sapata de um prédio, de um galpão, e o pessoal cerca ali na borda, entendeu? E aí às vezes ali, se você está distraído, você pode acabar caindo dentro da escavação mesmo com o cerquite. Então, dá uma afastada da borda aí, tá? Para você fazer essa sinalização. Continuando aqui no item 18.7.2.3, toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado. Então, se você vai fazer uma escavação acima de 1,25 m, já tem que ter todo um sistema de segurança, vai ter que ter, né, escoras aí, você vai ter que ter, né, então vai ter que fazer uma escavação nessa profundidade, chama o técnico de segurança para ele conseguir dar uma verificada nisso daí, tá? Pessoal, o talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos da erosão interna e superficial durante a execução da obra, tá? Nas bordas da escavação deve ser mantida aí uma faixa de proteção de pelo menos 1 metro, livre de cargas, né? Bem como manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação.
Então, ó, na borda de 1 metro ali você não pode ficar com um acúmulo de materiais. As escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto, elaborado por um profissional legalmente habilitado. Devem dispor aí de escadas ou rampas colocadas aí próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir aí, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Então, toda vez que você tem uma escavação acima de 1,25 m, com profundidade maior que 1,25 m, você já tem todo um sistema aí de segurança que tem que ser montado aí nessa escavação, tá? Quando existir aí na profundidade da escavação cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás, né, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidente durante a execução da escavação. Então é muito importante isso aqui. Às vezes começou a escavar, tem suspeita de ter cabo, você não sabe o que tem, se tem uma galeria de esgoto. Então vai fazendo uma sondagem, uma escavação com cuidado. Achou um cabo, para tudo, vamos verificar de onde que vem esse cabo. Tem que desenergizar esse cabo, né, a fim de garantir a integridade dos funcionários. Os escoamentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente, né? É aquela velha história que a gente fala, né? O técnico de segurança tem que levantar a bunda da cadeira e todo dia quando ele chegar na obra, ele tem que dar uma olhada na obra, tem que percorrer o canteiro, tem que estar nas frentes, tem que estar ali por dentro de tudo que está acontecendo ali, né? Nas frentes de trabalho. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, devem ser construídas aí passarelas em conformidade com o item aí 18.8. E quando tiver batistaca, galera, tá? Não estiver em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo no fim da guia do seu curso, tá? Então eu coloquei só alguns itens aqui que eu achei importante aí, referente a isso daí. É proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Galera, se tiver tubulão, sistema de tubulão na sua obra, tem lá vários itens da NR18 específicos sobre isso, tá? Eu só coloquei aqui o principal, que não pode fazer uma escavação manual, né, com profundidade superior a 15 metros, tá? Então, se é esse, né, se tem essa atividade em específico aí no seu cronograma da obra, então entra na NR18 e traz mais alguns itens importantes aqui. Tem alguns itens, pessoal, que é muito difícil encontrar, não é que é difícil, não é tão raro, não é tão comum assim, quer dizer, me enrolei todo agora, não é tão comum assim você encontrar. Então, como eu não peguei tantas obras assim com esse tipo de sistema, então eu não coloquei aqui porque eu acho que é muito específico, né? Como eu falei para vocês, o treinamento de NR18 aqui que eu fiz é para abranger aí a grande maioria das obras, mas vai ter situações aí específicas que você vai ter que pegar do seu escopo aí e colocar aqui. Mas praticamente, mais de 180 slides, né? Praticamente já está pronto. Só vai dar vai colocar só a cerejinha no bolo ali, beleza? Pessoal, referente agora à carpintaria e armação, também trouxe alguns itens importantes que os funcionários têm que saber. As áreas de trabalho, né, dos serviços de carpintaria, onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço, devem ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, possuir cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais. Normalmente, como você encontra na obra, a galera trabalhando embaixo de chuva, de sol, né, naquelas bancadas ali, colocando os trabalhadores em risco, né? Então, tome cuidado com isso daí. Tem que estar coberto, galera, tá? Tem que possuir lâmpada para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas ou até a movimentação ali de uma tábua, de um vergalhão. Então, você tem que estar lá, montar lá uma área de armação, uma área de carpintaria, tem que ter iluminação, tem que estar protegida essas lâmpadas aí. Ter coletados e removidos diariamente os resíduos das atividades, né? Então, principalmente carpintaria, né? Então, você tem que deixar sempre limpo e organizado aí esse setor, tá? A área de movimentação de vergalhões de aço deve ser isolada, né, para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade. Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por equipamentos de guindaste devem ser amarrados de modo a evitar o escorregamento. As armações de pilares, vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas, né, para evitar o tombamento e o desmoronamento. É obrigatória a colocação das pranchas, né, de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações
para poder circular os trabalhadores. O cara não pode ficar transitando naquelas malhas de aço. As extremidades dos vergalhões que ofereçam risco aí para os trabalhadores têm que ser protegidas, galera. Isso aqui, ó, tem muito acidente gravíssimo em obra provocada por queda de funcionário em cima de ponta de vergalhão desprotegido. Isso aqui pode levar a óbito, vai transfixar o vergalhão, vai dar um acidente gravíssimo. Então assim, galera, tem aqueles copinhos lá, né, vermelhos lá. Então vocês têm que orientar a galera da armação, carpintaria, todo mundo da obra. Tá ali fazendo a parte de armação, ficou ponta de vergalhão exposto, já vai colocando os copinhos ali e já vai protegendo. Ah, Fabiano, acabou o copinho, tá a coluna exposta lá, o que eu posso fazer? Retalho de obra. Pega a carpintaria, pega aqueles retalhos de obra na caçamba lá de madeira, faz umas caixinhas de madeira, encaixa assim, ó, na coluna. Pronto, você protegeu vários vergalhões aí de uma vez e você até tá reciclando, né, aproveitando, reutilizando aquele material que iria para o lixo ali, né, aqueles pedaços de madeira ali que não, às vezes não tem mais serventia nenhuma. Você pode fazer umas caixinhas ali para proteção de colunas de vergalhão aí, para não ficar tudo exposto, tá? Ótima dica para vocês aí. Pessoal, estrutura de concreto, né? Na montagem das formas e na desformas, né, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área no entorno da atividade, além de serem previstas aí as medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças. E quando o local de lançamento do concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte, né, a bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de sinalização aí sonoro ou visual. E quando isso não for possível, deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do lançamento. Para quem nunca acompanhou isso daí, concretagem com bomba, galera, cara, a mangueira lá, o mangote, cara, é muito pesado, vem muita pressão quando está saindo concreto e às vezes ali pode acontecer um acidente ali, os funcionários manuseando aquilo lá, precisa ter ali uma sinalização e uma comunicação assim imediata ali entre o cara da bomba e quem está nos mangotes ali na ponta dos mangotes, porque se acontecer alguma coisa ali, alguma emergência, você pede para o cara ali desligar a bomba para parar o lançamento do concreto. Então, você tem que se atentar aí também nessa parte de comunicação, tá? Referente às estruturas metálicas, galera, toda montagem, manutenção e desmontagem de estruturas metálicas deve estar também sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, beleza? Trabalho a quente, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos a quente agora, né? Para fins aí da NR, considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte, outras que possam gerar aí fontes de ignição, né, como o aquecimento de centelha ou chama. Basicamente, galera, serviço a quente na construção civil, de grosso modo, a gente vai ter maçarico de oxoacetileno, né, máquina de solda, as lixadeiras aí, né, esmerilhadeira, né, basicamente essas são as mais comuns, tá? E aí deve ser elaborada aí uma análise de risco específica para trabalhos a quente quando, que é a APR, houver materiais combustíveis ou inflamáveis no entorno. Então isso é muito importante. Então você vai verificar se tem que retirar esse material combustível de lá. Fabiano, não tem como retirar. Como é que a gente vai fazer? Você vai ter que instalar uma barreira física que impeça aí que essas fagulhas, né, que chegue até esse material inflamável. Então, às vezes você vai ter que fazer biombos aí de metal, ou às vezes você vai utilizar manta anti-chama. Tem vários artifícios aí que você vai conseguir utilizar dependendo da situação. Cada caso é um caso, tá? Mas eu aconselho vocês, galera, todo trabalho em altura, em construção civil, trabalho a quente, tá? Fazer aí uma APR ou, no mínimo, uma permissão de trabalho, uma PT tem que ser feita, tá? Pelo técnico de segurança, galera. Eu sou contra encarregado, profissionais que não têm formação em segurança do trabalho fazerem APR e PT. Eu sou contra, tá? Eu acho que cada macaco no seu galho, né? Assim, é um fim de semana, não tem jeito, o técnico não tem como estar lá. Aí você abre para um encarregado fazer aí a PT, a permissão de trabalho, quando tiver uma impossibilidade do técnico de segurança estiver na frente.
mas por via de regra, se tem o técnico no canteiro, quem tem que fazer a PT e a APR? A APR já não, para mim, não, cara, é o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança. Essa é a minha visão. A permissão de trabalho poderia ser liberada para os encarregados quando o técnico não estivesse no canteiro. Tá? Então eu tenho essa a opinião minha. Tem empresas que não fazem dessa forma, que a pessoa faz um treinamento lá de 2 dias e faz APR, faz PT, enfim, cara. Minha posição é essa. APR só técnico ou engenheiro de segurança que deveria fazer, que deve ser feito. APT você pode treinar os encarregados, né? E aí você aí liberar aí alguns encarregados escolhidos aí quando o técnico não está lá. Essa é a minha opinião, galera, tá? Se você discorda aí, enfim, né, essa daí é a minha opinião. Pessoal, falando sobre palavras-chave, eu sempre falo de filmes porque eu sempre quis trazer, desde que eu comecei o canal, né? Filmes que vão agregar alguma coisa. Por isso que eu trago muito filme gospel e tal, porque eu queria trazer filmes que agreguem na vida de vocês, né? Algum valor, né? Que você assista o filme e fala assim, caramba, esse filme mexeu comigo, pô, vi lá no canal do Fabiano, top, que dica bacana. E para quem está me acompanhando lá no Instagram, Faca da Energia Oficial, eu estou colocando lá um material sobre investimentos, né? E uma segunda fonte de renda. E aí a galera pergunta, pô, Fabiano, mas o canal é de segurança, por que você está colocando isso? Cara, eu estou colocando isso porque eu cansei, cara, de passar perrengue na minha vida por querer fazer o certo na área de segurança do trabalho, né? Já fui mandado embora 2 vezes porque eu me neguei a fazer as coisas erradas, colocar a vida das pessoas em risco. E aí você é mandado embora e você passa um puta de um sufoco, família. Eu recebo muita mensagem, muito e-mail, galera, de técnico de todo o país falando que foi mandado embora porque parou uma atividade irregular, porque quer fazer o certo. E a gente vê, eu vejo, né, vários técnicos aí passando perrengue, sendo demitidos por querer fazer o certo. Então você precisa ter uma segunda fonte de renda. Você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E é possível, galera. É possível. Eu comecei e isso está mudando a minha vida e é uma dica que eu quero dar para vocês, abrindo um parênteses aqui no treinamento. Né? Então, as palavras-chave que eu vou dizer agora, né, são palavras-chave de podcast, de pessoas que eu sigo no Instagram e no YouTube que estão mudando a minha vida mudaram completamente a minha forma de pensar. E eu quero trazer para vocês os endereços para que, quem sabe, alguém se interesse e possa estar mudando a vida de vocês também. Então, palavra-chave aí que você está anotando, para quem anotou no primeiro e no segundo vídeo, anotem aí desse aqui, Irmãos Dias, né? É um podcast muito top lá no YouTube. É só colocar no YouTube lá, podcast Irmãos Dias, que vocês vão ver vários podcasts aí sobre o mercado financeiro. Mano, mudou a minha vida, então vou colocar algumas palavras-chave agora aqui sobre as pessoas que eu estou seguindo e estão mudando a minha vida. Então, palavra-chave, Irmãos Dias, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Pessoal, quando definido na análise de risco, né, deve haver um trabalhador observador para exercer a vigilância da atividade de trabalhar quente até a conclusão do serviço. Então tem que ter uma pessoa ali treinada ali para estar olhando o entorno ali quando estiver acontecendo a atividade. O trabalhador observador deve ser capacitado em prevenção e combate ao incêndio. Normalmente tem que ser um brigadista, né, galera? E nos locais onde se realizam trabalhos a quente, deve ser efetuada inspeção preliminar, de modo a assegurar que o local de trabalho e as áreas adjacentes estejam limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes, sejam liberados após constatação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente. Referente ao observador, galera, se você tiver essa autonomia, eu sugiro que todos os soldadores sejam brigadistas, tá? Tem que ser. Todo maçariqueiro, soldador, né, os funcionários que trabalham com lixadeira, cara, é muito importante que esses trabalhadores sejam brigadistas, porque o risco que eles estão expostos é maior. Até para a percepção de risco desses funcionários ser melhor. Vou citar um caso que aconteceu comigo. Eu liberei uma atividade de solda, né, num lugar onde eu trabalhava. Fiz uma análise preliminar ali do ambiente, não tinha nada no entorno, estava tranquilo.
liberei o soldador, liberei a PT e o soldador começou a trabalhar. Passou meia hora, 40 minutos, encostou uma carreta de inflamável do lado de onde ele estava soldando. Se é um funcionário que não tem treinamento, que não tem ali uma consciência, ele vai continuar trabalhando e olha o risco de acidente gravíssimo que poderia ocorrer se ele continuasse, né, soldando do lado de uma carreta tanque de inflamáveis, que acabou de encostar do lado. Na hora que encostou, que ele viu a carreta vindo, ele já parou a atividade, desligou tudo, mandou me chamar. Fabiano, ó, dá uma olhadinha lá, cara, posso continuar soldando? Eu falei, não, não pode. Né? Então, assim, é a percepção de risco do funcionário. Porque a gente que é técnico de segurança numa obra, galera, não dá para ficar 100% do tempo, né, nas frentes de trabalho. Até porque numa obra de grande porte, você vai ter guindaste patolando, munk trabalhando, cara cortando com maçarico, outro com lixadeira, você vai ter espaço confinado, você tem dezenas de funcionários trabalhando em altura, você tem diversas atividades de risco acontecendo ao mesmo tempo e você é um só. Então, como que você vai conseguir garantir a segurança de todo mundo? Treinando a galera, fazendo uma boa integração, um bom treinamento de NR35, 33, formando a brigada no canteiro, a CIPA. É assim que você vai, essa é a minha opinião, né? Assim que você vai conseguir garantir aí, né, um sucesso aí no garantindo a segurança da galera, tá? Outro item importante aqui sobre trabalhar quente: devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção contra incêndios nos locais onde se realizam trabalhos a quente. Eliminar e manter sob controle possíveis riscos de incêndio, instalar proteção contra o fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras de modo a evitar o contato com os materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar a interferência em atividades paralelas ou na circulação das pessoas. Manter o sistema de combate a incêndio desobstruído e próximo à área de trabalho. Normalmente, né, quando eu estou em obras, eu separo um extintorzinho de PQS 4 kg para acompanhar o carrinho de óxido acetileno, o maçarico, a máquina de solda. Então é sempre bom você ter um extintorzinho acompanhando aí essas atividades, tá? Inspecionar ao término do trabalho o local e as áreas adjacentes a fim de evitar aí princípio de incêndio. Beleza, galera? Aqui, ó, é um padrãozinho do conjunto Oxyport, tá? Onde você tem os cilindros de oxigênio, acetileno, tá? Você tem a válvula de segurança anti-retrocesso, que a gente recomenda muito que se coloque na entrada da caneta aqui, ó, quando a mangueira chega na entrada da caneta, e aqui também, ó, do cilindro, né, do cilindro, desse, oh meu Deus do céu, fugiu o nome aqui, ó, dos reguladores de pressão, né, quando ele sai aqui, ó, você tem uma válvula anti-refluxo de chama aqui também. Então você vai ter nesses dois pontos aí, tá? Aqui é um desenho aqui, ó. Você vai ter tanto do cilindro para a mangueira, como quando a mangueira chega ali da mangueira até a caneta. Beleza? Deu para entender? Expliquei meio confuso aqui, mas está aqui o desenho, galera, tá? Dá para vocês verificarem aqui, ó, tá? Cada item aqui do conjunto Oxyport, do maçarico, tá? Referente aqui ao maçarico, pessoal, o oxigênio ele é acondicionado em cilindros metálicos de alta pressão, pintados na cor preta, e o acetileno ele é um gás instável, ele vem dissolvido em acetona e condicionado em cilindros metálicos aí na cor bordeaux, tá? Pessoal, uma curiosidade sobre os cilindros de acetileno que eu queria passar para vocês. Isso eu vi no manual do Corpo de Bombeiros. O acetileno ele é bem instável, então ele recebe, né, por dentro desse cilindro tem como se fosse uma colmeia onde você tem acetona. Né? Todo cilindro é revestido de acetona e a acetona ela vai estabilizar, vou falar assim grosseiramente aqui, tá, galera, para todo mundo entender. Ela vai estabilizar, né, o acetileno. Então, por isso que você não pode deitar o cilindro, porque pode escorrer aí essa acetona. Se esse cilindro de acetileno tomar uma pancada muito forte de amassar, né, o que é recomendado é você pegar imediatamente esse cilindro, isolar ele na obra, cobrir com areia ou mergulhar ele num tambor com água, porque em até 24 horas, se eu não me engano, ele pode explodir, tá? Porque quando ele amassa, você recebe uma pancada muito forte, pode quebrar essa colmeia lá dentro, a acetona escorre e esse acetileno começa a sofrer uma reação lá que pode até explodir o cilindro. Então, toma muito cuidado. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com esses cilindros aí de acetileno, porque ele é bem instável, tá?
Aqui o regulador de gás, né? A função principal desse equipamento é controlar a pressão do gás. Ele vai reduzir a pressão do gás que vem do cilindro, né, para a pressão de trabalho do maçarico durante aí a operação. A gente tem aqui as válvulas de retenção, né, ou anti-retrocesso, né, válvula anti-chama, né, que a gente fala, né? São válvulas colocadas nas linhas de oxigênio e acetileno para evitar o retorno do gás ou o refluxo da chama, tá? Isso pode ocorrer quando a velocidade da chama é maior que a velocidade de fluxo do gás, e nesse caso a chama pode atravessar a câmara de mistura no sentido contrário e avançar pela mangueira. Então a gente sempre coloca lá depois na saída do cilindro, né, do medidor, e a gente coloca também uma dupla, uma em cada um, na entrada da caneta ali também, beleza? Uma de cada lado, duas, né? Cada mangueira ali você vai ter duas. As mangueiras, galera, mangueira do equipamento, né, de óxido de acetileno obedece um código do fixo de cores, vermelho para acetileno e verde para oxigênio. As conexões do oxigênio são de rosca direta, sentido horário, e as de acetileno são anti-horário. Isso aqui, galera, eu gosto de, na obra, sempre pegar o funcionário ali quando ele for começar a trabalhar com o maçarico e a gente fazer essa inspeção aqui lá, olhando o equipamento e aí verificando se ele tem alguma dúvida, porque é sempre bem melhor, né, você estar com o equipamento ali na hora olhando. Outro ponto importante é sempre o operador verificar a integridade da mangueira, né? Pode ter danificado e aí vai ter que trocar a mangueira. Então sempre verificar também a mangueira, tá? E aqui o maçarico, né, que é o equipamento básico formado aí pelo corpo do maçarico, conexões das mangueiras. Aqui é um passo a passo, tá? E aí a gente tem também o maçarico de corte, né, que ele vai ter dois fluxos de oxigênio aqui. Um dos fluxos de oxigênio é controlado por uma válvula semelhante à válvula de acetileno, e em conjunto com o fluxo de acetileno compõe a mistura que forma a chama de aquecimento aqui. Ó. O outro acionado por um gatilho separado acrescenta mais oxigênio à mistura dos gases para formar uma chama altamente oxidante que vai efetuar o corte. Então esse aqui tá, é outro tipo aí. Belezinha, galera? Continuando aqui para trabalhar quente, tá? Para o controle de fumos e contaminantes decorrentes dos trabalhos a quente, devem ser implementadas as seguintes medidas. Providenciar renovação de ar em ambientes fechados, a fim de eliminar os gases, vapores e fumos empregados ou gerados durante o trabalho a quente. Sistema de exaustor, tá, galera? Então, se você vai trabalhar com solda, com maçarico dentro de um lugar fechado, um ambiente confinado, você tem que preparar aí um sistema de exaustores aí, um inflando o ar, outro puxando. Você vai ter que providenciar uma troca mecânica aí de ar aí dentro, tá? Pessoal, mais uma palavra-chave aí. Outro podcast que eu curto muito, Os Economistas. Outro aí, outra palavra-chave, Os Economistas, tá? Indico para vocês aí, pode mudar a vida de vocês. Nos trabalhos a quente que utilizem gases, devem ser adotadas as seguintes medidas. Utilizar somente acendedores apropriados, tá, pessoal? Que produzam somente centelhas e não possuam reservatório de combustível para o aquecimento da chama do maçarico, beleza? É proibido a instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. E no caso do equipamento de oxoacetileno, deve ser utilizado um dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações de mangueira e do maçarico, que é o que eu falei lá atrás, pessoal, tá? Então isso aqui, ó, é um item normativo da NR18 e muitas vezes a gente chega na obra para verificar o maçarico de oxoacetileno e não tá com essas válvulas anti-retrocesso de chama, ou às vezes só tá no cilindro, não tá na caneta. Tá? A NR18 ela pede nos dois, tá? Pessoal, os cilindros de gás eles devem ser mantidos em posição vertical, devidamente fixados, afastados de chamas de fontes de centelhamento, de calor e de produtos inflamáveis e transportados na posição vertical com o capacete rosqueado por meio de equipamentos. Então não pode utilizar maçarico de oxoacetileno, galera, com cilindro solto, que é comum também você encontrar em obra. Ele tem que estar lá num carrinho, os dois fixos, com corrente, preso, com o capacete ali, tá? Ele não pode estar com o registro exposto, como esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui de novo, ó. Ele não pode estar desse jeito aqui, ó, trabalhando desse jeito aqui, com o cilindro exposto. Ele tem que estar com o capacete de proteção, beleza, galera? Não esqueçam disso daí, cara, muito importante, tá? Vamos lá.
mantidos com as válvulas fechadas e guardados com o protetor de válvulas, que é o capacete, quando inoperantes ou vazios. Sempre que o serviço for interrompido, devem ser fechadas as válvulas dos cilindros dos maçaricos e dos distribuidores de gases. E os equipamentos e as mangueiras inoperantes ou que não estejam sendo utilizadas devem ser mantidas fora do espaço confinado. E são proibidos a instalação e a utilização e o armazenamento de cilindros de gases em ambientes confinados. Então, o carrinho fica lá fora, tá? Quando tiver trabalhando no espaço confinado, você não vai colocar os cilindros lá dentro. Aí você tem que ter uma mangueira extensa, tá? Beleza, galera? Tá dando para entender aí? O que vocês estão achando? Pessoal, comenta aí, cara. Curte o vídeo, pelo amor de Deus. Aperte joinha e, pelo amor de Deus, faça uma caridade na sua vida. Compartilhe esse vídeo no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu Facebook. Cara, o que tem de e-mail pedindo material de graça e o que tem de gente que compartilha o material para me ajudar, puta merda. Se tivesse 1/3 da galera que me pede esse material de graça compartilhasse meus vídeos, eu tava mais famoso que o Whindersson Nunes. Beleza, galera? Dá uma força aí, pô. Nas operações de soldagem ou corte a quente de vasilhame, pessoal, recipiente, tanque ou similar que envolvam geração de gases, é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar o risco de explosão e intoxicação do trabalhador. Cara, é muito perigoso isso aqui, ó, cortar tambor. Você tem que primeiro ver o que tem lá, qual que era o produto que tinha nesse tambor. Se era inflamável, galera, tem que... Cara, vai ficar gases ali ainda, tá? Dentro desse tambor. A hora que você começar a cortar, explode, velho. Então você tem que lavar esse tambor, você tem que fazer medição de gases. Tem uma série de medidas aí para você poder cortar, né, um recipiente, principalmente se tivesse inflamáveis nele, beleza? Deixa eu ver quanto tempo temos aqui nesse vídeo. 31 minutos. Vou falar sobre telhados e coberturas. Pessoal, no serviço em telhados e coberturas que excedam 2 metros de altura com risco de queda, aplica-se o disposto na tão gloriosa NR35. Não só em telhados e coberturas, galera, andaimes, beleza? Passou de 2 metros, NR35 no lombo deles. É isso aí. Pessoal, é proibido a realização de trabalho ou atividades em telhados e coberturas sobre superfícies instáveis, né, ou que não possuam resistência estrutural, sobre superfícies escorregadias, sob chuva, vento forte, condição climática adversa, sobre forno ou qualquer outro equipamento do qual haja emanação de gases provenientes de processos industriais. Então, vai trabalhar no telhado, você tem que ir lá antes, avaliar se a telha é laje, é telha, colocar pranchão em cima das telhas para você poder andar e distribuir o peso, ter linha de vida. Existe uma série, tá, de medidas de segurança que tem que ser feitas antes de começar a atividade. E aí, aonde que vai cair isso aqui? Na bela APR, galera. Beleza? Por isso que é importante que trabalha quente, trabalha em espaço confinado. Trabalha em espaço confinado já tem a PET, mas trabalha quente, altura, trabalha energizado. Todos esses trabalhos que contenham riscos específicos têm que ser feita permissão de trabalho, beleza? Vamos falar disso mais para frente aqui nesta bela integração de segurança de 182 slides. Por enquanto, né, galera? Porque meus treinamentos estão sempre mudando, né, cara? Sempre estou atualizando. Pessoal, referente a escadas, rampas e passarelas. Tá? É obrigatório a instalação de escada ou rampa para a transposição de pisos com diferença de nível superior a 40 centímetros como meio de circulação de trabalhadores. E é obrigatório a instalação de passarelas quando for necessário o trânsito de pessoas sobre vãos com risco de queda e altura. Beleza, galera? Escadas fixas de uso coletivo, a gente está falando agora. A NR18 também traz alguns pontos. Tá? Então, por que eu estou colocando isso daqui? Porque, às vezes, muito comum na obra, carpintaria, a galera da carpintaria tem que fazer algumas escadas aí. Ser dimensionadas em função do fluxo dos trabalhadores. A escada de uso coletivo deve ser dotada de sistema de proteção contra quedas, de acordo com o subitem anterior, que é o corrimão, guarda-corpo. Ter largura mínima de 80 centímetros. Ter altura uniforme entre os degraus de, no máximo, 20 centímetros. Ter patamar intermediário, no máximo a cada 2,9 metros, 2,90 metros.
de altura com a mesma largura da escada e comprimento mínimo igual à largura. Ter piso com forração completa e antiderrapante, ser firmemente fixadas em suas extremidades aí, beleza? Então, galerinha, se você tiver que montar uma escada de madeira lá no provisório no seu canteiro, a NR18 traz aí bons tópicos para você fazer o projetinho da sua escada aí com a galera da carpintaria, beleza? Escada fixa vertical, suportar os esforços solicitados, possuir corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso, ou o piso superior com altura de 1,10 m a 1,20 m, largura de 40 cm a 60 cm, né, de 40 a 60, ter altura máxima de 10 metros, pessoal, se for um único lance, e ter altura máxima de 6 metros entre duas plataformas de descanso, se for de múltiplos lances, tá? Beleza? Uma dica para vocês aí. Escada fixa vertical ainda deve ter plataforma de descanso com as dimensões mínimas aí de 60 por 60, dotada de sistema de proteção contra quedas, de acordo com os subitens anteriores, espaçamento uniforme dos degraus entre 25 a 30 cm, fixação na base a cada 3 metros e no topo na parte superior, espaçamento entre o piso e a primeira barra não superior a 40 cm. Isso aqui a gente está falando daquelas escadas ali de ferro, tá? Escada marinheiro, também tem bastante isso daí, beleza? Distância de relação à estrutura, que é fixada pelo menos 15 centímetros. Dispor de lances e eixos paralelos distanciados aí de 70 centímetros entre os eixos. Olha só quanta coisa, quanto tópico importante de medidas a NR18 fala que tem que ter numa escada. Por que é importante isso para os funcionários, pessoal? Porque todo mundo fica atento aí com relação às escadas aí, né? Se o funcionário tiver dúvida, ele vai acabar chamando a segurança para poder, né, fazer essa verificação. Se você achar que não é necessário, também você pode tirar. Pessoal, escadas portáteis aí, né? Então as escadas de madeira, elas não devem apresentar farpas, saliências ou emendas, galera, tá? As escadas portáteis devem ter espaçamento também, ó, entre os degraus de 25 a 30 centímetros, degrau antiderrapante, tá? Ser apoiado em piso resistente e ser fixado em seus apoios ou possuir dispositivo que impeça seu escorregamento. Normalmente a gente faz a amarração das escadas aí para poder trabalhar, tá? É proibido utilizar a escada portátil nas proximidades de portas ou áreas de circulação de aberturas e vãos e no locais onde haja risco de queda de objetos, materiais, exceto quando adotadas as medidas de prevenção. Então, você chega para o funcionário e fala, você vai pôr uma escada atrás de uma porta, depois de uma porta, numa passagem, você vai ter que fazer o quê? Isolar a área, tá? Ter uma estrutura resistente e junto às redes aí, equipamentos elétricos energizados. Então você não pode montar a escada para poder trabalhar próximo de rede energizada. Tem que tomar cuidado com isso daí. Escada e andaime, galera, tá? Tem rede energizada aqui perto? Então chama o técnico de segurança, vamos chamar o eletricista, vamos desenergizar essa rede, vamos bloquear essa rede para que enquanto os funcionários estiverem próximos, ninguém consiga religar a energia. É bloqueio mesmo, sistema de bloqueio. Ou vamos fazer uma barreira física aí, isolante aí, entre as atividades aí, tá? Tem várias situações que podem ser feitas. No caso do uso da escada portátil, né, nas proximidades de portas ou áreas de circulação, a área tem que ser isolada e sinalizada, tá na NR18. As escadas portáteis também devem ser usadas por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado pelo fabricante o uso simultâneo. Durante a subida e descida das escadas portáteis, o trabalhador deve estar apoiado em 3 pontos. O que é 3 pontos, galera? Os 2 pés e pelo menos um braço aí na escada, tá? Então é o item anterior aí. É o item posterior aqui. Significa que deve ter, é o que eu acabei de falar. Beleza? Aqui alguns pontos também, pessoal. A escada portátil deve possuir sapatas antiderrapantes para evitar o escorregamento. Cuidado com a inclinação também da escada para acabar não escorregando. Por isso que a gente coloca a escada e amarra a escada, né? Faz ali uma ancoragem na escada, tá? As escadas de mão devem possuir no máximo 7 metros de extensão, ultrapassar pelo menos 1 metro o piso superior, possui degrau fixado aos montantes por meio de que garanta sua rigidez. É proibido o uso de escada de mão com montante único e a escada de mão deve ter seu uso restrito para serviços de pequeno porte e acessos temporários, galera, tá bom?
Referente aqui à escada dupla, possuir no máximo 6 metros de comprimento, ser utilizada com os limitadores de abertura operantes aí nas posições indicadas pelo fabricante, ter estabilidade garantida com a utilização das ferramentas e dos materiais aplicados na atividade, e as escadas duplas devem ser utilizadas apenas para a realização de atividades com ela compatíveis, sendo proibida a sua utilização para transposição de nível, tá? É aquela escada lá, tipo A. Beleza, pessoal? A gente tem aquelas escadas também extensíveis, portáteis. Estão ligados nessas escadas aí? Essas escadas também têm que ser dotadas de dispositivo limitador de curso, colocada no quarto vão ao contar da catraca, conforme determinado pelo fabricante, ter uma sobreposição de 1 metro, ser fixado em estrutura resistente, estável, pelo menos um ponto de preferência, né, no nível superior, ter a base apoiada a uma distância aí entre 1/5 e 1/3 em relação à altura, ser posicionado de forma a ultrapassar pelo menos 1 metro no nível superior quando usada para acesso. Vocês podem ver aqui, galera, que tem vários tópicos aqui, ó, importantes com relação a várias escadas e vários tipos de escada. Então, o que você tem que fazer? Verificar no seu canteiro de obra, na sua obra, quais são os tipos de escadas que estão disponíveis para os seus funcionários. E aí você bate em cima desse tipo aqui. Você não precisa colocar todos, né? Então, aqui você vai eliminar. Se você acha, eu não tenho extensiva, mas pode ser que venha a ter. Então, eu deixo na integração. Essa aqui é uma escada marinheira, aqui não vou ter. Não tem. Então, tira. Né? Você não precisa ficar falando de itens aqui que você não está no seu escopo de trabalho. Tá? Até para você poder ganhar tempo e poder caprichar mais nos itens que são a sua realidade. Tá? A escada extensível com mais de 7 metros de comprimento deve possuir sistema de travamento, tá? Para impedir que os montantes fiquem soltos e prejudiquem a estabilidade. Beleza, galerinha? Já estamos com 41 minutos. Caramba, o tempo voa, velho. Parece que eu acabei de passar. Pessoal, vou parar por aqui, tá? No nosso terceiro vídeo, para não ficar muito extenso. Anotaram as palavras-chave aí. Curte, comenta, compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus. Faça essa caridade comigo, beleza? E no vídeo 4 nós iniciamos aqui com rampas e passarelas. Fechou, galerinha? Aquele abraço, espero que vocês estejam gostando aí. Fui! Adiós! Hasta la vista, baby!